Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, o podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Recebemos aqui o presidente em exercício da Federação Médica Brasileira, Dr. Fernando Mendonça, que continua conosco para esse terceiro episódio. Neste episódio, Fernando, eu gostaria que você nos atualizasse sobre o projeto de lei de atualização do valor do salário mínimo profissional do médico que está tramitando no Congresso. Fazer uma avaliação dessa dificuldade que temos em relação a isto, do passado, a situação presente e as perspectivas futuras desse projeto. Importante. Hoje existe um peso, existe uma lei que dá o salário mínimo do médico. R$ 3.636. Muitos não sabem. Este é hoje o salário mínimo do médico. Repito, R$ 3.636. De onde veio este salário, esse número mágico? 36. Ele veio de uma lei de 1961 que dizia que o salário mínimo do médico ele era 3 salários mínimos. O que aconteceu? Ao longo dos 63 últimos anos, isso não foi corrigido. 63 anos sem correção, era 3 salários mínimos. Mas pode piorar? Pode. O nosso STF entendeu que isso teria que ser congelado nesse valor. Quando o salário mínimo foi 2.212, esse salário foi congelado. Então, nós estamos com o salário mínimo congelado, 3 salários mínimos. Ao longo desses anos, se tentou muitas vezes a questão do piso. Muito antes de se falar em piso de enfermagem, a gente tentou mexer nessa questão do piso, a categoria médica e dos odontólogos, porque o piso não é só dos médicos, os médicos e odontólogos. Ao longo das últimas décadas, alguns projetos tramitaram, alguns chegaram a ser sancionados e depois sancionados dentro do Congresso e vetados pela Presidência da República. Hoje, basicamente, a gente tem 2 projetos de lei, um no Senado e um na Câmara, tramitando. A grande questão que a gente sempre escuta é não é possível pagar salário mínimo para o médico. Eles ganham muito. E aí a gente pergunta, será? Não é possível pagar o piso dos enfermeiros, a gente ouviu isso. Será que não houve possibilidade? Em relação ao piso da enfermagem, a gente tem que entender que, de fato, teve e tem muita dificuldade. A classe da enfermagem está de parabéns de ter conseguido avançar com o seu piso. Nós, da área de saúde, deveríamos todos dar os parabéns para eles. Agora, eles estão também com dificuldade, porque o STF entendeu, por exemplo, que o piso da enfermagem é para 40 horas, 44 horas. Então, tem lugares que o pessoal já ganhava um piso de 20 horas. De repente, passou a ganhar um piso de 4 mil e poucos reais, mas virou 40 horas. Ou seja, será que aumentou também? Então, há esse questionamento. Mas voltando ao caso dos médicos e dos dentistas, que é o nosso dever, a gente também tem que criar o pé na realidade. E acho que é um momento importante de dizer isso para a categoria. Antigamente tinha o piso, e ainda tem, da outra federação, que falava o piso FENAM, historicamente, que hoje é em torno de 19 mil reais. O que eu quero? Lutar para comprar um lote na Lua ou eu quero ser realidade? Os pisos hoje, que estão em tramitação no Congresso, estão colocando como base em torno de 10, 11 mil reais o piso do médico. E eu escuto às vezes do médico dizer, mas já tem o piso da FENAM que é 18 mil, a Federação Médica Brasileira vai defender o piso no Congresso em 10 mil? Gente, nunca se pagou o piso da outra federação. E hoje, conseguir buscar o piso de 10 mil, piso é chão, não é teto. A gente entende que alguns gestores fingem com o seu ouvido e revertem e tentam transformar o piso em teto. O que eu quero dizer... Esse é o ponto de partida. O ponto de partida é a base, onde é que a gente vai se assentar para discutir. Mas nós temos, além disso, dessa discussão, que a gente tem que ter essa referência, eu vou dizer mais grave ainda. Pois você acredita que tem lugar, lembra dos 3.636, que não paga nem isso para médico e dentista? Minas Gerais, uma cidade da região metropolitana, teve um concurso para urologista com R$ 2.000. No fundo, não quer ter o médico aqui com licença. Aqui 1.700. Então, assim, é duro ouvir isso.
enquanto avança pelo país inteiro, eu já não digo mais terceirização, quarteirização. O gestor contrata uma empresa que contrata um consórcio que te coloca um médico como sócio, ele nem sabe que é sócio, respondendo como PJ, não tendo condição. Então nós temos que mudar isso, mudar esse cenário. A tramitação desses pisos no Congresso tem que contar com o apoio da categoria. O que está mais avançado é da senadora da Paraíba, Daniela Ribeiro. Tem também um na Câmara dos Deputados, que tem chance de ser apensado, quer dizer, ser juntado nesse da senadora. E a gente, com isso, com a aprovação desse piso, passa a ser fundamental para médicos e dentistas no sentido de nortear essa questão que temos que enfrentar com os gestores. Porque fala assim, não tem dinheiro. E aí a gente tem que entender, qualquer piso também, hoje, o STF já decidiu que tem que ter fonte de custeio. Não adianta também a gente falar que vai ter um piso de 10, de 5 ou de 20, se não mostrar aonde virá o recurso. Então nós aprendemos com a questão dos enfermeiros, que apesar de ter seu piso aprovado, durante muito tempo não pôde receber nada, porque não se tinha a fonte de custeio. Tem como buscar a fonte de custeio sem aumentar tributo? Insisto, nós não somos a favor de novos impostos, não. A carga tributária do Brasil já está chegando a quase metade, você passa quase metade do ano trabalhando para pagar imposto. Ninguém aguenta mais isso. Mas tem fonte de custeio? Tem. Primeiro, e aí vamos dar pequenos exemplos desse assunto, como nos organizar? O Ministério da Saúde perdeu mais de 200 milhões de reais esse ano, jogados literalmente no lixo com perda de vacina. Faltou planejamento? Acredito que sim. Fonte de custeio. Está nesse momento se discutindo a reabertura de cassinos, jogos de loteria, como se o Brasil já não tivesse como julgar, né? Com fontes internacionais. Só não cobrar o imposto. Só não cobrar o imposto. Então, esses impostos já estão aí, já existem. Então, você buscar fonte de custeio para que se possa pagar dignamente médicos e dentistas é fundamental. E eu digo para você que é possível se ter sim um piso que seja digno. Não um lote na lua, a gente quer pisar no chão e pisar na realidade. Mas isso a gente vai precisar, mais do que nunca, do envolvimento da categoria médica. Por isso a gente precisa ter políticos compromissados com a categoria médica. Esse projeto de lei, quem é que vai votar isso lá no Congresso? Quem é que vai fazer a pressão em cima do Executivo sancionar ou não esse projeto? É a presença ou não da categoria médica com seus representantes. Então, a gente entende que estamos num momento que é possível, mas não é fácil. Aprovar um piso hoje, e todas as profissões, vendo a vitória dos enfermeiros, querem. Tem, com certeza, no Congresso, piso de todas as profissões, das áreas de saúde, não. Nós somos uns que estamos lá há muitos anos, há 63 anos, e podemos avançar ou não, dependendo da nossa mobilização ou não. Perfeito. Este é um ponto crucial para o exercício da medicina, né, para o médico. Ter segurança com um piso que seja digno para efetivamente exercer a profissão e, para além disso, também, através deste piso, conseguir que se faça o vínculo obrigatório segundo a legislação pertinente, portanto, as regras do nosso Ministério do Trabalho, para garantir ao médico aquilo que qualquer trabalhador tem. Fernando, eu queria que você explorasse um pouco mais essa linha de trabalho que a Federação faz e pretende intensificar para oficializar os vínculos, inclusive uma forma de incentivo, de repente, com uma carreira de Estado para os médicos, para que eles pudessem preencher os lugares mais longínquos do país e que às vezes não tem médicos interessados, porque não há vínculo, não tem garantia de carreira. O médico fica muito ao sabor e ao humor do gestor de ocasião, do governador, do prefeito, do secretário de saúde, do diretor do hospital da ocasião, que tem seus interesses políticos também para colocar ali aquele que mais é próximo dele, o que assume dispensa quem está para colocar. Quer dizer, não tem estabilidade, não tem segurança para o médico. Essa é uma linha de trabalho que a Federação faz e, na sua gestão,
com certeza será intensificada. Eu queria que você abordasse um pouco esse assunto. Durante a epidemia, a gente viu que algumas cidades, eu dou o exemplo lá de Belo Horizonte, tiveram mais ou menos facilidade ou dificuldade na gestão da questão grave que foi a epidemia. E por que isso aconteceu? Belo Horizonte tem um plano de carreiras e piso e salário desde 1996, que foi avançado, que foi melhorado ao longo desses anos. Com isso, Belo Horizonte conseguiu, porque ela tinha uma equipe de profissionais já perenizada, pronta para o atendimento. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é a troca, é a não fixação do profissional médico. E isso tem que ter planejamento, e um dos planejamentos que se tem é exatamente poder dar, não só do modo de vista temporário, que embora importante, programas como Mais Médico, mesmo pelo Brasil, são programas onde o profissional temporariamente estará num determinado local. Então, a fixação desse médico, e onde você bem colocou, em locais de difícil acesso, não só pelo fato de ser no interior. Capitais têm situações que ninguém quer trabalhar, às vezes. E aí, um plano de carreira, com a participação, não como seria um plano de Estado, que, aliás, que deveria ser na área de saúde, planos não só de governo, planos de Estado, de fato, onde se tivesse uma carreira com participação a nível dos 3 poderes, verbas da União, porque a gente tem que lembrar que quem faz é geralmente o município, mas a maior parte da arrecadação fica com a União, e com também a participação do Estado, a gente conseguiria, se essa proposta fosse avançar e a gente for tentar buscá-la, em situações de locais de difícil acesso, insisto, não só de longe, mas também dentro das cidades, fixar esse profissional médico. Mas para isso ele precisa ter um piso. Ele tem que ter condição exatamente que não vai ser mexido ali. Se mudou o prefeito, se não atendeu aquela demanda, ele vai ser substituído. Quando se compara, às vezes, com a carreira de Estado de juízes, e a gente escuta o contraponto, mas juiz é um juiz para uma cidade pequena, o promotor é um, médico são várias equipes a cada... E aí é muito interessante. Uma reunião recente que tivemos no Ministério da Saúde, a gente fala lá, ouviu, porque a equipe de família é um médico para cada 1.000, 4.000 pessoas, quando os médicos que trabalham na sua saúde de família e suas equipes sabem que não é isso que acontece na prática. Estão ali com 8, 9, 10, 20 mil pessoas, nessa hora o número muda. Então, o que a gente entende é que precisamos enfrentar com muita dificuldade a questão da lotação do profissional, do seu vínculo e o seu salário. E aí o judiciário, né? A gente sempre falando do judiciário intervindo, né? Nós temos um princípio básico de acesso ao serviço público, que é o da Constituição de 88, que não mudou, que diz que o serviço público deveria ser prestado por concurso. Está virando uma página pré-histórica isso. Verdade. Está virando uma página pré-histórica. A maior parte absoluta de quem presta serviço não é mais por concurso público. E o que é pior, o guardião da Constituição, o STF, sem nenhuma crítica, legalizou a medida que diz que você pode sim colocar pessoas temporariamente, só que temporário, às vezes, de alguns governadores, municipal, 20 anos temporário. Então, essa discussão é uma necessidade que a gente tem que chamar não só o médico, aqui nesse ponto, nós temos que chamar a sociedade para estar no nosso lado. A sociedade tem que entender isso, que ter um profissional ali perto dela, para poder atendê-la com qualidade, exige comprometimento, fixação e remuneração. E a gente também não pode esquecer disso. O profissional médico é um profissional, é um trabalhador. O médico não, antigamente tinha aquela questão, é um profissional liberal, vou escolher meu consultório, meu valor da minha consulta. Infelizmente isso não está acontecendo mais. E o médico sendo cada vez mais precarizado, é a sociedade que está sendo precarizada na saúde. Então, nós precisamos sim pensar nessa carreira, uma carreira de Estado, pensamos pensar nessa necessidade de você ter um mínimo de garantia. Em alguns lugares, às vezes, a própria gestão se tornou Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 512 equipes, se não me engano, se não aumentou, de médicos pagos pela própria prefeitura, que não precisam. E aí a gente precisam de ter mais médicos lá. Agora, um outro enfrentamento que a gente tem que ter é onde, muitas vezes, um programa do governo, a gente citou este aí, veio substituindo, trocando onde já existia. Região metropolitana também de Belo Horizonte, mas que vale exemplo para o Brasil todo, cidade
rica como Contagem, ao lado de Belo Horizonte, simplesmente mandou seus profissionais embora para poder colocar no programa mais médicos. E essa questão continua acontecendo a todo momento. Gestão por IOS, por PJ, que contrata o médico, não paga, ela entra no processo de falência, some, o município nessa hora fala, não, eu não tenho nada com isso, como se você não estivesse trabalhando dentro de um órgão público. Então, a gente tem que ter esse enfrentamento, e para isso a federação, o sindicato de base, precisa estar atento, estar levando isso para o conhecimento da população, e é por isso que eu acho que a população tem que estar junto conosco. Muito obrigado, Fernando. Assim encerramos esse terceiro episódio em que recebemos aqui no nosso podcast o Dr. Fernando Mendonça, o presidente em exercício da Federação Médica Brasileira. Nos aguardem no 4º episódio, ainda com o Dr. Fernando Mendonça. Obrigado.